Vamos ao conteúdo, né, da aula de português, como eu havia falado. Hoje na aula de português nós vamos estudar da página 42 até a página 46. Nós vamos estudar sobre a letrinha B, né, de letra em letra, a letra B. Nessa página, mães, antes de realizar com os filhos aí a atividade, explora um pouco com eles a capa desse livro, a capa desse CD, pergunta, né, questiona eles se eles conhecem essa dupla, verifica com eles se eles conhecem algumas palavras do CD, pedem para ele tentar ler, né, alguma palavra que está escrito aqui, enfim. Explora bastante a capa do CD com eles, as letrinhas que aparecem e focando na letra B, né, da palavra baladinha. Verifique o conhecimento deles, né, a questão dessa palavra, pergunta para eles se eles lembram qual é a família do B, fala para eles falar, né, a família do B. Aí, com a ajuda do professor, leia a capa do CD. Na medida que eles for lendo, vai colocando o dedo em cima das palavras que vocês estão lendo para eles identificar, tá? As palavras. Aí na atividade 1, copie o nome do CD. Qual que é o nome do CD? Baladinha, né? Pede para eles copiar a palavra baladinha aqui na atividade A. Na atividade B, circule a letra inicial do nome que copiou. Então, o nome que ele copiou foi a palavra baladinha. É para circular aqui na foto no CD, tá? Pede para ele circular a palavrinha B. Na atividade 2, desenhe no quadro abaixo dois objetos cujo nome inicia com a letra B. Então, pedem para eles desenhar dois objetos e na linha escreva os nomes dos objetos. Pedem para eles escrever do jeitinho que eles sabem. Por exemplo, se eles desenhar uma bola, pede para eles escrever bola do jeito que eles sabem. Depois que eles escreveu, se tiver certo, tudo bem. Se não tiver, vocês podem estar escrevendo da maneira correta, perto da palavra onde eles escreveu, tá bom? Aí na página 43, deixa eu virar o livro. Na página 43, assinar os crachás com o nome que tem a letra B. Antes de fazer a atividade, verifica com eles se ele conhece algum nome, se eles conseguem ler algum nome que estão nesses crachás. Mostra para ele a primeira letrinha de cada nome. Conversam com eles que a letrinha B pode aparecer tanto no início quanto no final ou no meio das palavras. Feito isso, pede para eles marcar um X, né, no quadradinho que tem aí do lado, os nomes que aparecem a letra B. Não precisa ser somente no início, pode ser no final, no meio também, tá? Feito isso, fale em voz alta e escreva os nomes que você assinalou. Então, aí tem dois nomes que eles vão assinar, né? Que aparece a letra B. E eles vão estar escrevendo esses nomes nessa linha, copiando e escrevendo direitinho aí. Na atividade 4, copie do crachá ou da lista da classe nomes de colegas que comecem com a letra B. Vocês podem estar usando aquela foto que eu enviei com o nome da turma, né? Colocando, copiando os nomes que aparece a letra B. Lembrando que a letra B não precisa aparecer somente no início, pode ser no meio também. Se não tiver nenhum nome com a letra B, pode pensar em alguns nomes, tá? E tá escrevendo aqui. Na medida que eles forem escrevendo, mães, vai soletrando a letra que eles estão escrevendo para eles entender o que eles estão escrevendo, tá bom? Na página
44, deixa eu virar aqui, a página 44. Agora vamos estudar a escrita, material escolar. Vamos ler o que está escrito nos materiais? Antes deles realizar essa atividade, verifique com eles, né? Fazer orientar, né? Faça as perguntas. O que acha que está escrito nesses materiais? De quem são esses itens? Por que esses objetos recebem etiqueta? Questione ele, né, em relação a isso. Deixa eles expressar as ideias dele. Feito isso, circula as etiquetas com o nome do Rafael. Na sala tem 2 Rafaéis, né? Eles vão identificar fácil. Se alguém tiver dificuldade, né, de achar o nome Rafael, estimule, né? Fale para eles que Rafael começa com a letra R, termina com L, e deixa eles procurar e pede para circular esse nome que estão no material. E depois aqui tem um desafio. Rafael usou o jogo de letras para formar o nome de alguns itens de material escolar, mas as letras se misturaram. Vamos colocá-las em ordem? Então, aqui essa atividade, né, tem algumas palavras que as letras estão embaralhadas. Aqui eu sugiro que vocês peguem o alfabeto móvel que está dentro do envelopinho na mochila deles. Pedem para eles formar essas palavrinhas com o alfabeto móvel e, formando as palavrinhas, copia aqui nas linhas. Combinado? Na página 45, deixa eu virar. Na página 45, atividade 2. Com a ajuda do professor, leia a lista dos itens de material escolar do Rafael. Ou seja, aqui vai ser com a ajuda dos pais, né? Antes deles fazerem essa atividade, incentive, né, a levantar hipóteses de palavras que possam estar na lista. Pedem para eles olhar, ver se eles conhecem algumas palavras, ver se eles conseguem ler algumas palavras. Vai dando dica, né, das palavrinhas que estão aí, e estimule eles a conseguir ler pelo menos uma palavrinha. Se eles não conseguirem, né, vai dando dica. Olha, o que está escrito aqui? Começa com C, né? A primeira palavra aí, ó, começa com C e serve para escrever. O que você acha? Vai dando dica até eles relacionar, né, uma coisa com a outra e conseguir ler. Feito isso, né, com a ajuda do pai, da mãe, leia a lista dos itens de material escolar do Rafael. Na atividade A, pinte o nome do material utilizado para apagar o que escrevemos. Na atividade B, copie o nome do material com a maior quantidade de letras. Na atividade C, circule o nome e a ilustração do material que tem a mesma letra inicial de Ana. Então, aqui nós temos alguns materiais, né? Um apontador, um lápis, uma régua, um caderno, uma tesoura. Ele vai circular o material que começa com a mesma letra, com o nome de Ana. Tá bom? Na página 46... essa atividade aqui de número 3, nós vamos fazer em outro momento, em sala de aula, né? Porque os materiais deles já estão todos etiquetados, então não dará para fazer agora neste momento, tá? Na atividade 4, encontre e pinte no diagrama o nome de 4 itens de material escolar. Então, aqui tem os itens, né? Aqui embaixo, um caderno, um apontador, uma régua, uma tesoura. Pedem para eles procurar aqui no diagrama e pintar as letras que formam essas palavras. Incentive eles a procurar sozinhos, mesmo que demore, mas deixa eles procurar sozinhos. Vai dando dica, né, para ele achar
Por exemplo, caderno. Caderno começa com que letra? Com C. E depois do C, qual letra que vem? O A, para ficar o K. Se houver necessidade, escreve essas palavras numa folha, pede para eles procurando. Deixam eles quebrar a cabeça um pouquinho, tá? E procurar essas palavrinhas. Então, a aula de português, né? É só isso por enquanto. Lembrando que tem as atividades lá do caderno que eu passei para vocês da planilha, né? Das aulas que vocês terão que fazer essa semana. E lá também terão uma atividade que vocês vão fazer sobre a letrinha B, né? E português, por hoje, é só isso, tá? Boa lição aí em casa, boa aula e até mais.